Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula de arte, mas antes gostaria de presentear vocês com uma canção, né, que vai nos recordar dos nossos amigos, né, que a gente não está tendo a oportunidade de ver. Gostaria de convidar você para cantar junto com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, quem estiver por aí por perto, tá bom? Vamos lá! Palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, que você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu, me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo, valeu por você resistir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoa, vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas se amigo e irmão meu, valeu. Me quis tirar do mal e percebi, se verdades que eu mereci, então pra sempre amigo sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão, e é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoa, vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Valeu bem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você. Então vamos lá. Na aula número 1, a gente fez uma revisão sobre a exposição de 1917 e sobre as obras de Anita Malfatti. Recebi algumas releituras de algumas pessoas, né? E vocês podem continuar me enviando, estarei recebendo até o dia 20 de maio, até a próxima quarta-feira, certo? Vamos continuar agora estudando Tarsila do Amaral e as questões nacionais. Nós vimos na aula passada que Tarsila do Amaral foi uma das grandes modernistas e que Tarsila do Amaral também ela teve seu papel primordial nessas questões nacionais. Nós vimos que o movimento da antropofagia, junto com o modernismo, criou uma nova perspectiva de arte, utilizando as técnicas europeias, porém criando temáticas que valorizassem a cultura brasileira. Nós temos aí esse autorretrato de Tarsila do Amaral e nós vamos conhecer agora um pouco sobre a artista. Então, Tarsila do Amaral, ela foi uma criança que foi criada em uma fazenda, certo? E ela se interessou por arte desde criança. Ela fez um quadro chamado O Sagrado Coração de Jesus, que foi seu primeiro quadro, né? Porque Tarsila do Amaral era de uma família tradicional e religiosa. Aos 8 anos que ela pintou esse primeiro quadro, e ela estudou escultura e frequentou as aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, que foi lá que ela conheceu sua amiga Anita Malfatti. Então, como se deu esse trabalho de Tarsila do Amaral? Ela criou uma diversidade de obras que nós agora vamos analisar e ver onde estão essas questões nacionais. A grande obra O Abaporu, de 1928, que todo mundo conhece, que é um dos símbolos do modernismo, nós vamos observar que ela mostra com esse sol e este pé de mandacaru ou cacto, como a gente queira falar, que é uma característica, não é, bem singular do Brasil, o clima tropical e a vegetação. E aí esse Abaporu, esse desenho que ela fez,
vai remeter a um indígena, né? A um canibal, que vai lembrar do movimento da antropofagia, que o canibal era o homem que devora a carne, e na antropofagia teria um outro significado, né? Teria um duplo sentido. E a gente não ia devorar a carne, mas nós iríamos devorar a cultura europeia. Temos aqui também a Cuca, de 1924, e na obra A Cuca você vai observar a diversidade da flora e da fauna brasileira. Também você pode observar que a Cuca é um símbolo do folclore, né? Que é uma lenda histórica lá do estado do Amazonas. Percebam também as cores que eram aplicadas na obra A Cuca e como Tarsila do Amaral utilizava formas geométricas, né? Ela teria a geometrização em suas obras. Temos aqui O Pescador, de 1925, e o pescador também vai trazer essa cultura brasileira, né? Essa cultura do povo do litoral. Você vai observar aí os coqueiros, o formato das casas, e todos esses detalhes vai trazer essa simbologia e vai trazer também um pouco da cultura brasileira. Então, quais foram as influências de Tarsila do Amaral? A gente viu que Anita Malfatti, ela se influenciou pelo expressionismo, já Tarsila do Amaral se influenciou pelo cubismo. E ela viajou novamente para Paris em 1923 e conheceu o cubismo, que foi um movimento artístico que começou na França no início do século XX, com base nas pesquisas realizadas por Pablo Picasso. Eu gostaria aqui de destacar, gente, que o cubismo ele é diferente do abstracionismo. Muita gente confunde. O abstracionismo vão ser aquelas obras com manchas de cor, né, com formas geométricas. Já o cubismo, ele vai ter uma arte figurativa, você vai reconhecer uma figura. É tanto que a gente observa ali nas obras de Tarsila do Amaral que a gente consegue reconhecer a Cuca, consegue reconhecer o Abaporu, porém são obras geometrizadas, certo? É figurativa, mas geometrizada. Já no caso do abstracionismo, não. A gente não reconhece nem cenas, nem figuras, nem objetos. São apenas as manchas de cor e as formas geométricas soltas, tá certo? De maneira livre. Características do cubismo. As principais características da arte cubista são a decomposição informal das imagens e dos planos, representação de todas as vistas das figuras e a integração entre o fundo e a figura. Então, nas obras que vai ter técnicas de cubismo, a gente vai ter representações de triângulos, cilindros, esferas. Então, a gente vai observar aqui a obra A Caipirinha, de 1923, de Tarsila do Amaral. E observem que a caipirinha, ela vai representar o povo camponês, certo? Que era um grande grupo que existia aqui no Brasil, né? O grupo de trabalhadores na década de 20 eram camponeses, né? O pessoal que trabalhava com a agricultura. Você observa que a caipirinha ela é geometrizada. O cabelo da caipirinha, o rosto, as mãos, certo? As árvores que estão em volta dela. Você pode observar também a casa, como Tarsila do Amaral fez essa decomposição utilizando essas formas e cores, porém sem deixar os aspectos nacionais de lado. E para comparar, eu trouxe aqui para vocês As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, para você perceber como a obra de Tarsila do Amaral tinha essas influências. Pablo Picasso, que foi um pintor espanhol e foi um dos pioneiros do cubismo, e ela trouxe essas influências. Observe essa obra das Senhoritas de Avignon, que também ele representa moças, porém os seus rostos, ele é todo geometrizado. Ele não foge da figura, né, da cena, porém ele utiliza essa decomposição de formas. Outra obra de Tarsila do Amaral é O Carnaval em Madureira, de 1924. Você observa que esse carnaval que
Tarsila representa. Ela coloca a presença de negros, de escravos, utiliza muitas cores e em todo esse movimento de pintura e de desenho, ela também vai utilizar triângulos, retângulos, você pode perceber círculos e toda a decomposição da obra. O Mamoeiro de Tarsila do Amaral, de 1925, também ela vai representar a questão da fauna, né, brasileira e representar também uma fazenda. Observe as plantas, observe as cores e a casa, né, as casas que estão representadas nessa obra. Tarsila do Amaral, ela teve grande influência com a artista Fernand Léger, que tem suas pinturas, né, expostas no Museu de Artes da Basileia, na Suíça. E essa obra aí, A Mulher e a Criança, em 1922. E observe como a decomposição e o traço de Fernand é tão parecido com o traço de Tarsila do Amaral. Ó, gente, observe essa daqui. Observa a caipirinha e observa aqui a obra A Mulher e a Criança. Como essas decomposições são bem parecidas e como a forma de desenhar é muito parecida. Então, olha só, a próxima atividade que vocês vão fazer, você vai escolher uma obra de Tarsila do Amaral e vai construir um quebra-cabeça. Como você pode fazer? Você pode fazer de duas formas, tá certo? Você pode imprimir uma obra de Tarsila do Amaral, colar numa cartolina e fazer um quebra-cabeça. Como você também, caso você tenha dificuldade com impressora, você também pode fazer a releitura, desenhar, pintar, colar na cartolina e fazer um quebra-cabeça. Você vai fotografar o quebra-cabeça, certo? Montado e desmontado, vai fotografar e vai me enviar para o e-mail até o dia 2 de junho, certo? Essa vai ser a nota bimestral do 8º ano, da primeira unidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bem expositiva e até a próxima.